bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre associação de resistores, beleza? Hoje a gente vai falar sobre associação de resistores. E o que seria uma associação de resistores? Gente, resistor, ele vai ser assim, um resistor na prática, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é um filamentozinho que vai ter dois fiozinhos presos nas suas extremidades e ele tem várias coresinhas, tá? Na vida real, quando você olhar para um resistor, ele vai ser mais ou menos assim, beleza? Ele tem várias coresinhas. Essas coresinhas, elas indicam, por exemplo, elementos multiplicativos, indicam um tipo de resistor. E aí, essas coresinhas são diferentes, você vai ter vários tipos de resistores diferentes, beleza? A representação dentro de um circuito, ela vai ser assim, tá bom? A gente já falou sobre isso na última aula, né? Eu mostrei, essa vai ser a representação de uma resistência. Para que eu vou associar resistores? Muitas vezes, a gente não vai conseguir achar disponível no mercado o resistor que a gente precisa. Então, a gente às vezes pode pegar resistores que a gente não precisa e associar eles de uma forma que a gente consiga chegar no resultado que a gente precisa. Por exemplo, se eu precisar de um resistor de 1.500 ohms, eu posso pegar 3 resistores de 500 e adquirir dessa forma um de 1.500, ou eu posso muitas vezes pegar um de 4.500 e ter um de 1.500. E a gente vai entender como é que eu consigo chegar nesses dois casos a esse mesmo resultado, beleza? Então, associar resistores é você simplesmente juntar vários resistores e você acaba obtendo um que seja equivalente a esses 3. E aí pode ser um equivalente aumentando ou pode ser um equivalente diminuindo. Depende de como eu associo esses resistores, tá certo? Essa associação de resistores, ela também vai ser muito utilizada em alguns equipamentos. Por exemplo, o chuveiro. Eu posso ter uma associação de resistores ali para que eu consiga chegar na potência que eu quero dissipar, tá bom? Mas vamos ver aqui como é que a gente resolve isso. Primeira associação que a gente vai ver é a associação em série, tá? O que seria essa associação em série? A associação em série é quando por todos os resistores vai passar a mesma corrente. Quando por todos os resistores passar a mesma corrente, eu digo que isso é uma associação em série. Se por todos passa a mesma corrente, logo aqui a tensão vai ser dividida. Então, ó, existe uma fonte aqui que fornece uma tensão para o meu circuito. Eu vou dizer que aqui é mais e aqui é menos. E a gente sabe que a corrente elétrica ela parte do ponto de maior potencial. Então, a corrente elétrica ela faria isso aqui, assim, ó. Eu teria aqui uma corrente I, que ela iria passar por todo o meu circuito. E ela ia passar, ó, por cada elemento resistivo desse. Por cada resistor desse. Então, a corrente ela começa a circular por todo o meu circuito. E ela vai passar pelo resistor R1, ela vai passar pelo resistor R2, ela vai passar pelo resistor R3. A mesma corrente passou por todos os resistores. Cada resistor desse vai fazer com que uma parte da energia seja consumida. Logo, eu tenho queda de potencial ao passar por esses resistores. Então, aqui eu teria uma queda. Eu vou chamar essa queda de... Deixa eu ver aqui, que eu vou fazer de azulzinho. Eu vou chamar essa queda aqui de U1. Essa queda nesse resistor eu vou chamar de U2. E essa queda nesse resistor eu vou chamar de U3. Então, ó, se somar todas as quedas de potencial, eu vou acabar tendo a diferença de potencial da bateria, que vai ser U. Então, eu posso dizer que U é igual a U1 mais U2 mais U3, já que eu tenho 3 resistores aqui. Então, as 3 quedas que tem, por exemplo, se aqui eu tivesse 120 volts e aqui 0, que é o que a gente chama de fase e neutro. Eu teria uma queda aqui, por exemplo, de 60, 40 e 20. Aí eu saí de 120 e cheguei em 0. Então, eu teria uma queda de 120 volts, ou seja, uma diferença de potencial de 120 volts. Então, ó, você percebe que o U da fonte
ele vai ser a soma do 1 mais o 2 mais o 3. Ok? Tá, Hugo, mas onde é que está essa associação de resistores? Gente, a associação de resistores é isso aqui. Quando eu associo resistores, eu estou buscando um resistor apenas que seja equivalente a todos. Ou seja, eu estou buscando um resistor equivalente. Então, quando a gente pega esse resistor equivalente, ele diz o seguinte: se eu pegasse um resistor que pudesse substituir todos esses, quem seria? Então, o que eu quero que você entenda é, se eu pegasse um resistor aqui que pudesse substituir todos eles, esse resistor aqui seria o nosso resistor equivalente. Você concorda que se eu for por cima, esquece o resistor equivalente, não tem ele ainda. Se eu for por cima, vai acontecer uma queda de potencial de 120 volts. Agora, se eu tirar tudinho e substituir apenas pelo equivalente, eu vou ter que ter a mesma queda de 120 volts. Porque eu preciso de um resistor que seja equivalente aos 3 de cima. Então, você concorda que essa diferença de potencial, e a gente lembra que para calcular a diferença de potencial, eu tenho U igual a R vezes I. Isso aí vai valer sempre, tá? Então, eu poderia escrever essa queda de potencial como sendo assim, ó. U é REC, que seria o resistor que equivalesse a todos de cima, vezes a corrente que passaria por ele. Tem que ser a mesma corrente I, vezes I. REC vezes I. E aí, qual seria a DDP em cada resistor? Seria R1 vezes a corrente que passa por ele, mais R2 vezes a corrente que passa por ele, mais R3 vezes a corrente que passa por ele. E aí o que é que você está percebendo? Que a corrente é a mesma para todos. A corrente é a mesma que passa aqui em cima, se eu tivesse os três, e seria a mesma corrente que passaria aqui pelo equivalente, se eu colocasse apenas um que equivalesse aos três. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou cortar as correntes. Cortei, cortei, cortei. Eu cheguei à conclusão que o resistor equivalente, ele equivale à soma de todos os resistores. Ou seja, para eu calcular a resistência equivalente de resistores em série, basta que eu some as resistências. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Resistor equivalente em série é R1 mais R2 mais R3 mais quantos resistores eu tiver. Porque eu posso, aqui eu só tenho 3, mas eu posso ter mais do que 3. Uma coisa que eu quero falar aqui sobre resistores é o seguinte. Se um deles queimar aqui, e eu vou falar disso em brilho de lâmpada, se um deles queimar aqui, a corrente deixa de passar. Eu abro o circuito e a corrente deixa de passar. Isso acontecia muito com lâmpadas de Natal, de pisca-pisca. E às vezes uma delas estava queimada e todas as outras deixavam de funcionar. Ali é um caso de associação em série. Se eu abro esse circuito aqui em algum ponto, porque alguma dessas resistências aqui queimou, eu vou ter o quê? O cancelamento da passagem da corrente, a corrente não vai passar mais nesse ponto e todo mundo deixa de funcionar. Tranquilo? Não quer dizer que todo mundo queimou, mas todo mundo deixou de funcionar porque um deles queimou. Isso para associação em série. Vamos falar agora da associação em paralelo. Na associação em paralelo, eu vou ter a mesma coisa. Ó. Eu vou ter aqui uma fonte, aqui com potencial mais, aqui potencial menos. A corrente elétrica ela começa a circular no meu circuito. Corrente I. Quando chegar aqui, a gente vai ter um nó. E eu falei para vocês, na lei dos nós, que o somatório das correntes que chegam a um nó é igual ao somatório das correntes que saem de um nó. Então, quando ela chegar aqui, nesse nó, e for uma corrente I, que é a nossa corrente total, o que é que vai acontecer? Ela vai chegar aqui, ela vai se dividir ó, em I1, I2, I3.
Então, você percebeu que a nossa corrente total, ela se dividiu em 3 correntes. A corrente I1, que passou pelo resistor aqui de cima, R1. A corrente I2, que passou aqui pelo resistor R2. E a corrente I3, que passou pelo resistor R3. Uma coisa que eu quero que você perceba é que, se eu digo que aqui, por exemplo, era uma fase de 120 e aqui era um neutro zero, 120 menos zero, enquanto não houver resistência, não há queda de potencial. Então, quer dizer que aqui seria 120 e aqui seria zero. Ou seja, tanto o resistor de cima, quanto o resistor do meio, quanto o resistor de baixo, estão submetidos à mesma diferença de potencial. Ou seja, estão submetidos à mesma tensão. Isso caracteriza uma associação em paralelo. É quando todos os resistores estão submetidos à mesma tensão. Todos os resistores submetidos à mesma tensão caracterizam a associação em paralelo. E quando isso acontece e a corrente chega em um nó, ela vai ser dividida. Então, o que é que eu posso falar? Eu posso dizer o seguinte, que a minha corrente total I vai ser I1 mais I2 mais I3. Só que a gente sabe que U é igual a R vezes I. Deixa aqui. Agora, se eu não quisesse trabalhar com essa associação aqui sair, né? Desce I também. E aqui vem I também. Se eu quisesse colocar um resistor que substituísse esses três, seria um resistor que tivesse aqui no meio, ó. E aí, esse resistor, ele equivale aos 3. Para ter o mesmo efeito, tá certo? Para ter o mesmo efeito. Então, ó, nesse caso aqui, a corrente I iria passar por ele. Isso aqui seria a nossa corrente total passando pelo resistor equivalente. Se eu sei que U é igual a R vezes I, se eu isolar o I, eu vou ter como sendo I igual a U sobre R. Se eu isolar o I. I igual a U sobre R, eu poderia escrever aqui, ó. U, que é a nossa DDP toda, sobre a resistência equivalente. Eu estaria olhando apenas esse pedaço aqui. Agora, se eu olhar para cada um lá de cima, de forma individual, quem seria o I1? O resistor R1, ele está submetido à mesma diferença de potencial que o 2 e que o 3. Então, seria U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. E aqui, o que é que eu vou ter? As DDPs são iguais, ó. Então, U e U corta. Então, eu poderia escrever que 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E se eu tiver mais resistores, quantos eu tiver. Essa é a nossa fórmula geral. Essa é a nossa forma geral. Vai ser comum a gente usar essas fórmulas aqui. Essa é muito comum. Essa aqui nem tanto. Por quê? Porque a gente usa uma particularidade dela. E aí eu vou mostrar qual é a particularidade que a gente vai utilizar. A particularidade que a gente vai utilizar é associando resistores de 2 em 2. Eu faço esses dois e o resultado desses dois eu faço com esse outro de baixo que sobrou. E quando eles são iguais também, a gente faz a mesma coisa, só que vai ser um pouquinho mais fácil. Então vamos ver como é. O primeiro caso particular é associando de 2 em 2. Como seria associar de 2 em 2? Eu vou escolher apenas R1 e R2, ok? Então eu escreveria assim, ó, 1 sobre REC, isso para 1 e 2 apenas, seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre REC, e aí eu tiro o MMC, ó. MMC entre R1 e R2, R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2.
R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1. Eu somo. Só que eu não quero o inverso da resistência equivalente. Eu quero a resistência equivalente. Então, eu posso escrever a resistência equivalente como sendo o produto de R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Uma dúvida que aparece muito, e já me perguntaram isso. Hugo, se aqui é associando de 2 em 2, eu posso fazer R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Se eu quisesse associar os três, eu poderia colocar R1 vezes R2 vezes R3 sobre R1 mais R2 mais R3, e a resposta é não. Não pode. Esse caso só vale para associar de 2 em 2. Se eu quisesse associar com um terceiro resistor, eu pegaria o resultado disso aqui e faria novamente de 2 a 2, só que com o que sobrou, ok? No caso, como eu peguei R1 e R2, esse resultado que eu colocasse aqui, eu faria a mesma coisa, só que com o terceiro. Então, eu pegaria o resultado desses dois e associaria de 2 em 2 com o terceiro. Beleza? Então, só vale para associação de 2 em 2, ok? E se os resistores forem iguais? Então, ó, outro caso muito comum é para N resistores iguais. Gente, se os resistores forem iguais, o que é que eu vou fazer? Se os resistores forem iguais, para você calcular a resistência equivalente, se fosse para 2, seria R vezes R, R ao quadrado, vê? Ficaria assim. R vezes R sobre R mais R. Isso aqui daria R ao quadrado sobre 2R. E aí eu cortaria, ó. Cortaria quem, Hugo? Eu cortaria esse quadrado com esse. Aí ficou R sobre 2. Porque aqui eu usei apenas 2 resistores. Se você usasse 3 resistores, aí daria R sobre 3. 4 resistores, R sobre 4. 5 resistores, R sobre 5. Então, quando for uma associação de resistores iguais, basta que você pegue um deles e divida pela quantidade de resistores iguais, tudo bem? Nesse caso, se eu tenho N resistores iguais, a minha resistência equivalente seria R sobre N. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 resistores de 30 dividido pela quantidade de iguais, que seria 3, 30 dividido por 3, me daria um resistor equivalente de 10 ohms, ok? Porque eu peguei o 30 e dividi por 3. Então, esse é o caso mais simples que aparece, tá? Quando eles podem vir associados de 2 em 2, ou eles podem vir iguais. Vamos ver agora o que a gente chama de associação mista. O que seria a associação mista? É quando eu tenho uma mistura dos dois, beleza? A associação mista é quando há uma mistura dos dois. Então, veja, na associação mista, eu vou ter uma resistência aqui, R1, outra aqui, R2 com R3 e outra aqui, R4. Você percebe que a corrente ela vai sair aqui do mais, vai para o menos, então aqui sai uma corrente I. Aí entra aqui uma corrente I, que se divide em I1 em cima, ou chamar de I2, tá? Para o resistor 2 e I3 para o resistor 3. Você percebeu que a corrente dividiu aqui, porém a DDP entre eles é a mesma. E aqui vai sair a mesma corrente I, ó. Saiu a mesma corrente e ela volta a circular aqui pelo meu circuito. Então, você percebe que o resistor R1 ele está em série com o resistor R4, porque é a mesma corrente que passa por todos. Mas ele também está em série com o resistor R2 e R3, porque a resistência equivalente entre esses dois vai ser percorrida pela corrente total I.
Então, eu posso dizer que isso é uma associação em série entre esses três aqui, porque aqui eu pegaria o equivalente, e aqui é uma associação em paralelo. Então, está misturando ó, série e paralelo, por isso que a gente chama de associação mista. Então, isso aqui seria... Quem seria a resistência equivalente aqui? Se eu quisesse um resistor que tivesse as mesmas características que todo mundo, que é o nosso resistor equivalente. Na verdade, se eu quisesse substituir, né, um resistor aí que desse o mesmo resultado, né? Então, seria R1 mais R2 vezes R3 sobre R2 mais R3 mais R4. Beleza? Ou vai ser sempre assim? Não. Aí, nesse caso, eu vou colocar uma observação aqui, ó. É necessário analisar a situação. Então, você sempre vai ter que analisar a situação. Tem a nossa primeira questão aqui que diz o seguinte. Um estudante de eletrônica, desejando medir valores de resistências elétricas, montou uma associação de resistores sem realizar soldagens. Para tanto, prendeu 5 resistores de 1000 ohms com fita adesiva isolante, conectando as extremidades desses resistores a 2 clipes de papel idênticos e de resistências elétricas desprezíveis. Para finalizar, conectou um resistor de 200 ohms a cada clipe, obtendo o arranjo ilustrado. O valor do resistor equivalente medido entre os pontos A e B será... Então, nessa questão, a gente tem um caso de associação de resistores, um caso misto, ok? Então, eu vou fazer o desenhozinho aqui para a gente analisar, beleza? Então, ele diz que nas duas extremidades eu tenho 2 resistores de 200 e no meio eu tenho 5 de 1000. Ok, agora ele quer que a gente determine a resistência equivalente dos pontos entre os pontos A e B. Essa é a nossa questão 14 do material. Então, se ele quer a resistência equivalente entre os pontos A e B, o que é que eu vou fazer? Percebe que eu tenho aqui uma corrente que vai passar por esse resistor de 200 e ela vai entrar aqui, ela vai se dividir. Uma parte vem para cá, uma parte para cá, uma parte para cá, uma parte para cá e uma parte para cá. Só que todas essas correntes que se dividem aqui, elas vão ter que sair a mesma corrente. Porque o total que entra é igual ao total que sai. Então, o que é que eu tenho aqui? Todos esses resistores estão sob a mesma DDP. Logo, isso é uma resistência, uma associação de resistores em paralelo. E todos esses vão estar submetidos, todos esses que eu digo conjunto, vão estar submetidos à mesma corrente I. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Aqui seria quanto? 200. Aqui seria quanto? Veja, eu tenho 5 de 1000. Só que esses 5 de 1000 estão em paralelo e são iguais. Quando eles estão em paralelo e são iguais, quem seria isso aqui? A resistência equivalente é a resistência dividido pelo total. Quem seria a resistência? 1000 dividido por 5, que dá 200, né? E aqui eu teria o outro de 200. Agora, esses 3 resistores aqui estão em quê? Em série. O que é que eu faço? Somo. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B seria 200 mais 200, 400 mais 200, 600 ohms. E essa é a nossa resposta. Fácil, né? Lembra que eu falei um caso para vocês que eu poderia ter resistores maiores e quando eu associasse, eu iria ter resistores o quê? Menores. Isso é uma característica da associação em paralelo. Quando eu associar resistores de forma paralela, eu vou ter uma queda na resistência equivalente. Quando eu associar resistores em série, eu tenho um aumento na resistência equivalente. Entendeu? Show!
Vamos para a próxima questão, que foi uma questão do Enem, se eu não me engano, 2018 ou 2019. Acho que 2018. 2017. A questão diz o seguinte. Essa é a questão 22 do nosso módulo especial Enem. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Gente, antes de resolver essa questão, eu queria falar sobre dispositivos de proteção. Eu vou ter dois dispositivos de proteção, basicamente, que a gente vai analisar, que seria o fusível. O fusível ele é composto por uma resistência que, quando passar por ela um determinado valor de corrente, que ela não suporte, ela vai queimar. E aí ela faz com que o circuito pare de ser alimentado, beleza? Ele deixa de ser alimentado porque ela se rompeu. Aí você tem que ir lá e trocar esse fusível, beleza? Se ele voltar a queimar, provavelmente o seu circuito está com algum problema e você tem que fazer uma análise dele. O disjuntor ele é diferente. O disjuntor ele tem um dispositivo magnético, tá? Que quando passar uma corrente muito elevada, ele aciona um dispositivo mecânico através de uma força magnética e ele vai desligar esse disjuntor. E aí quando ele desliga esse disjuntor, o circuito que teve essa sobrecarga de corrente elétrica, ele para de ser alimentado. Aí o que é que acontece? Você vai lá e religa o disjuntor. Se esse disjuntor voltar a desligar, você vai ter que fazer um rebalanceamento da sua rede elétrica e ver o que é que está acontecendo, qual é o problema. Por exemplo, na casa que eu morava, foi o que aconteceu. Ligou-se, estava carnaval, rolando carnaval, e aí estava muita gente lá na minha casa. E aí o que foi que aconteceu? Todos os quartos tinham ar-condicionado, na casa tinha chuveiro elétrico também, todo mundo usando chapinha e tal. Só que, tipo, ninguém usava esses equipamentos ao mesmo tempo. Porém, como a casa estava muito cheia e a gente estava prestes a sair, a gente ia para o Recife Antigo, então, estava todo mundo tomando banho nos dois banheiros, os dois tinham chuveiro elétrico. Tava as meninas usando chapinha e babyliss e secador. E tava todos os ar-condicionados ligados. Fora que tava todo mundo carregando seus celulares, TV ligada, geladeira cheia de coisa também. Ou seja, o consumo elétrico na residência estava altíssimo, porque tinha muita gente. O que foi que aconteceu? Quando ligou-se tudo, a corrente elétrica demandada foi muito alta. Aí o disjuntor olhou e fez, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí ele foi e desarmou. A galera pensou que estava faltando luz na casa. Aí até que eu fui lá e só liguei o disjuntor, né? Meu Deus, não, eu só liguei o disjuntor. O pessoal não se ligou que tinha sido o disjuntor. Então esses vão ser os nossos dispositivos de proteção, fusíveis e disjuntores. Na questão aqui a gente tem um fusível e eu vou desenhar agora essa associação de resistores para a gente analisar, beleza? Então esse aqui vai ser a nossa associação de resistores e aqui é o nosso fusível F, ok? Esse fusível F, ele vai suportar apenas uma corrente de 500 mA. O fusível F suporta uma corrente, então a corrente do fusível é 500 mA. Lembrando que mili é 10 a menos 3, ou seja, quando eu multiplicar por 10 a menos 3, isso aqui vai dar 0,5 ampere. É a corrente máxima que pode passar pelo meu fusível para ele não queimar. Então aqui é muito simples, ó, muito simples. Eu quero saber qual é a diferença de potencial para todo o meu circuito. Gente, se você olhar aqui direitinho,
A diferença de potencial desse ramo aqui de cima, ó, esse aqui, a diferença de potencial para essa parte aqui de cima, ela é igual à diferença de potencial para essa parte aqui de baixo. Então, a DDPU, ela vai estar tanto para aqui para cima, como para esses três aqui, ó, aqui de baixo, ok? Tá todo mundo submetido à mesma diferença de potencial. Só que ele quer saber qual é o valor máximo de tensão que eu posso ter para que esse fusível não queime. Então, eu estou dizendo que a corrente que tem que passar por ele, a máxima corrente possível, é 0,5 ampere. O máximo que pode passar por ele é 0,5. Ele diz isso na questão. Se o máximo que pode passar aqui é 0,5 e esses dois resistores, o de 120 e o de 60, estão em paralelo, eu pergunto a vocês, qual é a corrente que passa por aqui? A corrente que passa por aqui, basta que eu olhe as resistências. Como essa resistência é de 120 e essa é de 60, se eu fizer a mesma DDP para esses dois, ó, para esse e esse, eu vou ter o seguinte, ó, que 120 vezes 0,5 é igual a 60 vezes essa corrente aqui, eu vou chamar de IX, já que eu não conheço. É 60 vezes IX. 120 vezes 0,5 é 60. 60 sobre 60. IX é 1 ampere. Isso quer dizer o quê? Que essa corrente que passa aqui é 1 ampere. Quando chegar nesse nó, elas vão se juntar e aqui vai sair quanto? 1,5 ampere. Isso quer dizer o quê? Que a corrente todinha que passa por esse ramo aqui de baixo vale 1,5. A corrente todinha que passa por esse ramo aqui de baixo vale 1,5. E aí, como é que eu faria para calcular essa diferença de potencial? Poxa, se eu já sei a corrente que passa todinha aqui embaixo, basta que eu faça isso, ó. U igual a REC vezes I. Só que para a parte de baixo apenas. Mas a DDP é a mesma para cima e para baixo. Então eu vou usar só de baixo porque eu já tenho as correntes. Tudo bem? Então veja só. Mas antes, quem vai ser U? É o que eu quero saber. E quem vai ser essa resistência equivalente? Essa resistência equivalente seria 120 vezes 60. Seria isso aqui, ó. 120 vezes 60 sobre 120 mais 60, que seria para esses dois. E esses dois estão em série com o de 40, mais 40. Ok? Então, essa resistência equivalente aqui daria 120 vezes 60, 7.200, dividido por 180, mais 40. Então, simplificando aqui, corto esse com esse, 720 dividido por 18 dá 40, 40 mais 40, 80. Esse REC aqui seria 720 por 18, 40 mais 40, 80 ohms. Que seria a resistência equivalente todinha aqui para baixo, ó. Isso vale 80 ohms, tudo isso. E agora eu calculo, ó, U igual a REC vezes I. U igual a REC vezes I. Quem vai ser REC? 80 vezes I. Quem vai ser I? 1,5, que é a corrente que passa aqui por todo mundo. Já que aqui passou 1 e aqui meio e saiu 1,5. Então, 80 vezes 1,5, U é igual a 120 volts, ok? Essa é a nossa resposta
120 volts. Beleza. Vamos para a terceira questão, que foi uma questão do Enem também, que foi a do sorvete. Questão muito legal. Dá um trabalhinho para fazer, mas a gente consegue de boa. Para fazer essa questão do Enem, eu vou apagar tudinho aqui. Se você não tirou o print ainda, tira. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com o uso de lápis-lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Munida dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete, casquinha, utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas, medidas com auxílio de um ohmímetro, nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Isso é para dizer que as resistências são constantes, tá? Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual resultado o estudante obteve? Então, vê só, gente, é uma questão que ela é um pouquinho trabalhosa, tá? Não é difícil, mas é um pouquinho trabalhosa. Então, vou apagar aqui e fazer esse desenho para vocês. A primeira ligação que eu vou fazer é nos terminais A e B, colocando nos terminais A e B 2 fios. Eu posso reescrever esse circuito assim, ó. Hugo, para toda questão eu preciso reescrever o circuito? Não. Mas às vezes ajuda. Hugo, por que tu fez aqui, ó? Porque a corrente ela iria entrar aqui e ela iria se dividir em 3 partes. Uma parte para cima, uma para o meio e uma para baixo, ó. Lembrando que a corrente aqui ela não vai para lugar nenhum, ou seja, isso aqui é em série. Então eu teria em cima quanto? Em cima eu teria 5, no meio eu teria 20 e embaixo eu teria quanto? Os dois aqui estão em série, já que é a mesma corrente que passa pelos dois. Então eu teria 20 também. E aí eu fecharia o nosso circuito. Aqui, A e B. Beleza? Entre A e B seria 5 em cima, 20 no meio, 10 e 10 juntos aqui, dando 20. E aí, quem seria a resistência equivalente? Olha, lembra que eu falei que eu associo de 2 em 2, né? Eu posso fazer, como esses dois aqui já são iguais, ó. Já que são iguais, isso aqui vai ser 20 dividido por 2, que vai ser 10. Eu tenho 10 ohms. E agora eu associo de 2 em 2 o resultado desses dois com o de cima. Então seria REC de AB seria 10 vezes 5 sobre 10 mais 5. 10 vezes 5 é 50 sobre 15. Simplificando por 5, vai dar 10 sobre 3 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente para AB. Fácil, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a resistência equivalente para BC. Ele disse que no segundo caso, ele vai ligar aqui entre B e C. Agora, ele vai ligar assim. Então, entre B e C, o que é que você vai perceber? Percebe uma coisa. Quando ele chegar aqui em B, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma resistência, vamos lá, saindo de B. Ele vai encontrar uma divisão aqui. Uma parte vai aqui 5, outra parte vai aqui o quê? 20. E outra parte é quanto? 10. Então vamos lá. Aqui eu tenho
20, 5 e 10. Seria 20, só para respeitar a ordem, né? 5 em cima, 20 embaixo, aqui é entre B e C agora. 20 no meio, 5 em cima e 10 embaixo, que seria esse 10 aqui, ó. Só que quando eu continuo aqui para baixo, eu já chego no ponto C. Tá vendo? Ó? Quando eu continuo aqui nesse resistor de 10, eu já chego no ponto C. Então, eu vou colocar aqui o nosso ponto C já. Aqui C e aqui B, né? E aí, esses dois agora chegam num ponto A. Eu vou colocar como sendo aqui o ponto A. Olha, os dois saíram de B, esses dois daqui de cima saíram de B e chegaram em A. E depois, esse resistor de 10 que sai de A, ele chega em C. Então, eu teria mais ou menos ele aqui, ó. O de 10. Eu não estou desenhando o resistor, né? Estou colocando só os valores. O de 10 chegando em C. Então, vamos organizar isso aqui para ficar mais bonitinho. Pronto, olha como ficou. Saí de B, 5 e 20, cheguei em A, 5 e 20 chegou em A. De A, eu vou para C. De A, eu vou para C. Ok, aqui por cima tudo certo. Agora, a partir de B também tem um de 10 chegando direto em C. A partir de B tem um de 10 chegando direto em C. Resolvido. Então, ó, você vai perceber que esses daqui de cima estão em paralelo com esse aqui de baixo. Mas vamos resolver logo esses aqui de cima. Esses dois estão em paralelo entre eles. Porque, veja, aqui esses dois estão sob que diferença de potencial? BA. Esse aqui está entre B e A. E esses três aqui estão entre B e C. E esse aqui está entre B e C. Então, vamos lá. Fazer primeiro para esses dois aqui, ó. Para esses dois, quem seria a resistência equivalente entre eles? Seria 20 vezes 5 sobre 20 mais 5. 20 vezes 5, 100 sobre 20 mais 5. 100 sobre 25, 4. E esse de 4 aqui, esse que a gente achou de 4 aqui, ele está em série com o de 10. Então, tudo isso aqui daria 14 ohms. Beleza? Agora, esse de 14, que é o equivalente a tudo isso aqui de cima, ele está em paralelo com o de 10. Então, ó, esse de 14 está em paralelo com o de 10. Então, a resistência BC seria 14 vezes 10 sobre 14 mais 10. Beleza? 14 vezes 10, 140. 14 mais 10, 24. 140 sobre 24 eu vou só simplificar. Então, a resistência RBC seria 140 por 2, 70. 140, 24 por 2, 12. Então, aqui por 4. 140 por 4, 35. E 24 por 4, 6. 35 sobre 6 ohms. Então, você percebe que eu tenho 10 sobre 3 e 35 sobre 6. O que é que ele quer na questão? Na questão, ele quer resistência de AB sobre a resistência de BC. Quem foi a resistência de AB que a gente encontrou? 10 sobre 3. Sobre a resistência de BC, 35 sobre 6. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
Então, isso aqui vai dar, simplificando por 5, aqui vai dar, por 5 dá 2, por 5 dá 7. Aí aqui, por 3 dá 2 e por 3 dá 1. Então, 2 vezes 2, 4 sobre 7. Não é ohms porque é a razão, né? Então, é só 4 sobre 7. Resposta letra B. R de AB sobre R de BC dá 4 sobre 7. Ok? Então, isso foi uma questão do Enem. Você percebe que os números que ela usa não são muito legais, né? Os números que ela usa não são muito legais, mas pode aparecer. Gente, esse é um conteúdo que vocês têm que fazer muitas questões. É um conteúdo que você tem que fazer muitas questões. É para você pegar esse material aí e resolver todas as questões que a gente tem. Falando sério, em eletrodinâmica você tem que resolver todas as questões que eu coloquei aí. Tá bom? Vamos falar agora sobre curto-circuito. Curto-circuito. Aí a nossa aula de hoje eu vou falar sobre curto-circuito ainda, depois vou falar de medidores elétricos e brilho de lâmpada, aí a gente acaba a aula, tá? Curto-circuito. Vou pegar aqui uma sequenciazinha de resistores. Pronto. Bem simples, né? Circuitozinho simples, R1 e R2. Aqui sairia uma corrente I. E ela iria circular por todo o meu circuito. I, aqui I também, e aqui I. Como é que eu faria para calcular a DDP nisso aqui? U igual a REC, que seria R1 mais R2, vezes I. Logo, I seria U sobre R1 mais R2. Até aqui tranquilo, né? Isso seria o meu I. Se eu colocar aqui valores, vamos colocar valores agora. Aqui eu vou colocar 20. Aqui eu vou colocar 30. E aqui eu vou colocar 100 volts. Então, seria 100 sobre 20 mais 30. Então, seria 100 sobre 20 mais 30. Eu coloquei valores agora só para a gente exemplificar. 100 dividido por 20 mais 30 vai dar quanto? 20 mais 30, 50. 100 sobre 50, 2 ampere. Pronto. Então, a corrente que iria circular no meu circuito é 2 amperes. O que é colocar em curto? É quando eu tenho fio de resistência nula. Quando eu tiver um fio de resistência nula, o que é que vai acontecer? Eu vou ligar um fio aqui, ó, de resistência nula. Esse fio aqui, ó, que eu estou falando. Esse fio de resistência nula é esse aqui que eu estou falando. O que é que a corrente vai fazer? Eu já disse a vocês que a corrente, ela não gosta de passar por caminho que tem muita resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente que passa naquele fio. Então, ó, quando a corrente chega aqui e ela se depara com isso, ela vai dizer o seguinte, ó. Poxa, eu posso ir por aqui por baixo, que tem resistência. Uma parte pode ir por aqui e uma parte pode ir aqui por cima, que não tem resistência. Aí a parte que está por baixo vai dizer, oxente, e eu sou o otário, é? Que eu vou pelo caminho que tem resistência? Não, eu vou com vocês pelo caminho que não tem. Então, ó, então vamos todo mundo por cima. Aí aqui, ó, a corrente que iria se dividir aqui, ela não divide. Ela sobe todinha, ó. E ela vai fazer isso.
Aí eu pergunto a vocês, vai passar corrente elétrica nesse resistor de 20 aqui? Vai passar corrente elétrica nesse resistor de 20? A corrente prefere passar pelo caminho que não tem resistência. Então, ela não passa pelo de 20, ela não quer passar por aqui, ó. Elas vão pelo caminho sem resistência. Eita, vai pelo caminho sem resistência? É. Então, isso aqui deixa de funcionar. Porque não tem resistência ali, ó. Quando isso deixa de funcionar, quer dizer que ele agora está em curto-circuito. Ele está em curto. Esse elemento está em curto, não passa corrente por ele. E quando não passa corrente por ele, isso quer dizer o quê? Quando não passa corrente por ele? Isso quer dizer que a DDP é zero, ou seja, não existe diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. É quando eu coloco ele em curto. A DDP aqui é zero. Hugo, o que é que vai acontecer quando tem curto? Eu acho que todos vocês já se depararam com notícias do tipo: curto-circuito causa incêndio. Todo mundo já se deparou com essa notícia. Agora, por que tem isso? Não necessariamente vai ter um incêndio, tá? Não necessariamente vai ter um incêndio. Mas vamos lá, vamos pensar numa coisa. Qual é a nova corrente aqui? Se eu fosse calcular uma nova corrente que eu vou chamar de I'. I', eu vou colocar aqui que é a situação em curto. A nova corrente I' seria 100 sobre quanto? O de 20 existe agora ou ele foi cancelado? Ou ele está em curto, ele não vai entrar? O de 20 não vai entrar, né? Então seria 100 sobre 30. O que vai dar quanto agora? 3,33. Aproximadamente. E aí eu pergunto a vocês: a corrente é maior quando está em curto ou quando não estava em curto? A corrente é maior quando está em curto. E isso quer dizer o quê? Que a potência que a gente viu na aula passada, que pode ser calculada como R vezes I quadrado, se a corrente agora é maior, a potência dissipada ela é o quê? A energia dissipada é maior. A potência dissipada é maior. Então, esse segundo caso aqui, eu vou ter mais dissipação de energia. Mais dissipação de energia favorece o aquecimento por efeito Joule, pode causar incêndios. Pode causar incêndios. É para isso que serve os dispositivos de proteção, como fusíveis e disjuntores. Porque quando houver um curto-circuito e essa corrente se elevar, o disjuntor, o fusível, vai lá e cancela esse circuito. Abre esse circuito e tudo para de funcionar, até que se corrija o problema. Beleza? Então é por causa disso aqui. Determine em ohms o valor da resistência do resistor equivalente da associação abaixo. Então ele quer saber a resistência equivalente dessa associação toda aí, beleza? Eu quero que você perceba que tem aí um fio colocando o meu circuito em curto. Todas essas resistências aqui são 12, 12, 12, é tudo 12. O que é que ele quer nessa questão? Ele quer a resistência equivalente entre os terminais A e B. Então eu sei que aqui vai ser A,
Aqui vai ser A também, aqui ó, A. Aqui é A, já que não tem queda de potencial. Aqui é A, aqui é A e aqui é A. Aqui, gente, quando você vê a corrente passando aqui, quando ela chegar aqui nesse nó, ela iria se dividir uma parte para cima, uma parte para o meio e uma parte aqui para baixo, e 3. Só que veja, esse fio aqui todinho, ele não tem resistência, ó. Esse fio aqui, ele não tem resistência. Isso quer dizer que toda corrente que entra aqui, ela vai dizer, oxente, eu vou por aqui que tem resistência? Vou nada, eu vou é por baixo, ó. Aí ela vai todinha aqui por baixo. Então a corrente ela passa todinha aqui, ó. E sai aqui I. Ela prefere, ela vai passar por aqui, por esse caminho que não tem resistência. E tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai ficar em quê? Em curto. Ou seja, qual vai ser a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B? 12. Simples, né? Resposta, letra B. Vamos falar agora de medidores elétricos. Os medidores elétricos, eles vão ser basicamente para a gente medir resistência, corrente e tensão, tá certo? Resistência, corrente e tensão. Então, a gente pode medir a resistência através de um ohmímetro. A gente pode medir a tensão através de um voltímetro. E a gente pode medir a corrente através de um amperímetro. Em quais a gente vai focar? Aqui. Na tensão e na corrente, que são os mais cobrados. Então, o que seria um voltímetro? O voltímetro é um dispositivo que mede tensão. Como é que eu vou representar o voltímetro em um circuito? Ele vai ser representado assim, ó. Se o voltímetro mede tensão, ele vai ter que ser ligado como? Pessoal, uma característica do medidor elétrico é que quando ele for inserido no circuito, ele não pode modificar o circuito, tá certo? Ele não pode modificar o circuito. Então, se eu vou colocar um voltímetro no circuito, para que ele não modifique o circuito, eu vou colocar ele em paralelo. Até porque, para poder medir tensão, ele tem que ser colocado em paralelo. Já que em paralelo as tensões são iguais. Se eu quiser medir a tensão num resistor, eu coloco um voltímetro em paralelo com ele. Então, ele vai ser ligado em paralelo. Ligado em paralelo. Outra característica do voltímetro é o seguinte. Se eu pegar aqui o meu resistor e eu liguei aqui, ó, em paralelo o voltímetro. A pergunta é o seguinte. Aqui iria passar uma corrente. Quando chegasse nesse nó, a corrente ia se dividir. Uma parte viria para cá, uma parte viria por cima. Só que eu não quero mudar a corrente que passa por aqui, porque eu não quero mudar o meu circuito. Então, a corrente que iria passar aqui deveria ser a mesma que passaria. Então, aqui em cima, eu tenho que colocar um elemento que dificulte a passagem dessa corrente. E a gente sabe que a resistência ela dificulta a passagem da corrente. Então, no meu voltímetro, ele teria que ter a maior resistência possível aqui embaixo. Ele deveria ter a maior resistência possível aqui em cima, para que aqui embaixo passe a corrente que sempre passou e ela não divida. Então, o voltímetro ele vai ter o que a gente chama
de resistência infinita. Então, ó, o voltímetro mede tensão, deve ser ligado em paralelo e possuir resistência infinita. Já o amperímetro, que no meu circuito vai ser representado pela letra A, ele vai ter que ser ligado em série. Então, ó, o amperímetro, que mede corrente e deve ser ligado em série. Porque se ele é ligado em série, ele vai medir a corrente que realmente passaria ali naquele circuito. Uma característica do amperímetro, veja, se eu coloco um amperímetro no circuito e ele não pode modificar o circuito, o ideal é que ele tenha a mínima resistência possível. Então aqui a resistência do amperímetro, ela é nula, tá? É zero. Lembrando que eu estou falando de voltímetros e amperímetros ideais, tá bom? Na prática, realmente, a gente não consegue ter esses resultados. Beleza? Então esses são os dois medidores elétricos que a gente vai analisar. São voltímetros e amperímetros, beleza? Vamos lá resolver um exercíciozinho. Vamos lá, questão 27, está aí na tela. Considere que um determinado estudante, utilizando resistores disponíveis no laboratório de sua escola, montou os circuitos representados abaixo. Então ele vai ter aí 3 resistências, tá vendo? Com um voltímetro. Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou o voltímetro para medir a tensão, que é o que está na situação 1, e o amperímetro para medir a intensidade da corrente elétrica, que está na situação 2. Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, os valores medidos pelo voltímetro, situação 1, e pelo amperímetro, situação 2, foram respectivamente. Eu vou fazer o desenho aqui para a gente analisar. Vamos lá, o que é que ele quer? Que a gente analise a tensão no voltímetro e a corrente pelo amperímetro. Então, ó, analisando a tensão no voltímetro. O voltímetro está ligado corretamente em paralelo, amperímetro está ligado corretamente em série. O que é que vai acontecer? Uma coisa que eu quero lembrar para vocês é o seguinte: se eu pegar um amperímetro e ligar ele em paralelo, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque como o amperímetro ele tem uma resistência nula, a corrente que iria passar por ele seria altíssima. E essa corrente altíssima faz com que ele aqueça muito e pode queimar, tá bom? Então, se você liga um amperímetro em paralelo, existe uma tendência que ele queime, tá bom? Mas vamos lá, vamos analisar aqui. Primeira coisa, eu vou calcular a resistência equivalente para esse circuito. Resistência equivalente para esse circuito seria 60 mais 40 mais 20. Isso aqui dá 120 ohms. E aí eu calculo, ó, U igual a REC, que seria o resistor equivalente, vezes I, que é a corrente que passa por todo mundo. Então seria 12, que é o U, igual a 120 vezes I, e igual a 0,1 ampere, que é 12 dividido por 120. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu quero calcular DDP apenas para esse pedaço. A DDP apenas para esse pedaço é a resistência que eu tenho naquele pedaço vezes a corrente que passa naquele pedaço. Então, o do voltímetro, que é o que ele quer, seria a resistência do pedaço 40 vezes a corrente 0,1. Ou seja, isso aqui dá 4 volts. Essa é a tensão no meu voltímetro. Agora a gente vai ver a corrente que passa pelo amperímetro. Mais uma vez, eu tenho que ver o seguinte, ó. A corrente, quando chegar aqui, total, ela se divide. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá e uma parte vem aqui por cima. Mas quando chega essas 3 correntes aqui, no final elas se juntam e saem a mesma. Ou seja, o que eu quero calcular é a corrente total do circuito. E para calcular a corrente total do circuito, basta que eu faça U igual a REC vezes I. Porém, eu ainda não tenho REC.
Como isso é uma associação de resistores em paralelo, primeiro eu posso fazer de 2 em 2 ou fazer tudo de uma vez. Gente, se acostumem com esse caso aqui, ó, 30 e 60. Ele é muito comum de aparecer. 30 e 60 ou 3 e 6, tá? Então, ó, já que é muito comum de aparecer, eu vou resolver ele aqui com vocês. Quem seria isso aqui? Seria 30 vezes 60 sobre 30 mais 60. 30 vezes 60, 1.800. 30 mais 60, 90. Corto 0 com 0. Isso aqui vai dar 20. Então, esses dois resistores em paralelo aqui dão um resistor equivalente de 20 ohms, ok? E esse resistor equivalente de 20 ohms aqui, ele está em paralelo com o de 20. Então, ó, 20 paralelo com 20. Isso vai dar um de 20 sobre 2, que é 10. Então, isso aqui vai dar um resistor equivalente no total de 10 ohms. Ou seja, 12, que é a DDP toda, igual a resistência equivalente, que é 10, vezes a corrente, que é I. I é 12 sobre 10, 1,2 ampere. Tudo bem? Então, a corrente que passa aqui pelo amperímetro, por isso que eu coloquei IA, é 1,2 ampere. Para a gente finalizar, eu vou falar sobre brilho de lâmpada e a gente encerra, tá bom? Gente, nas questões de brilho de lâmpada, o que é que a gente vai ver? Primeiro, eu tenho aqui uma lâmpada e eu quero que vocês percebam como é o ligamento da lâmpada, tá? Aqui eu tenho a lâmpada resistiva, tá? Uma lâmpada de resistência. E aí eu quero que vocês percebam como é a ligação. Gente, para a lâmpada, a ligação ela entra pelo lado, que tem uma carcaça metálica, e sai por baixo, tá? Aqui seria por onde ela entra e aqui por onde ela sai, a corrente, tá bom? Então ela entra pelo lado e sai por baixo. É importante isso. Como é que eu faria para calcular a potência dissipada, a quantidade de energia que essa lâmpada vai consumir? Então veja, se essa lâmpada ela brilha mais, ela tem um brilho mais intenso, você vai ter um maior consumo de energia. Para eu calcular isso, eu tenho potência igual a I vezes U. Ou seja, se essa lâmpada estiver passando uma corrente maior por ela, ela vai dissipar mais energia, brilha mais. Se essa lâmpada estiver submetida a uma diferença de potencial maior, ela vai dissipar mais energia, ela brilha mais. Então eu quero que você olhe tanto para o I quanto para o U, ok? Para saber o brilho de uma lâmpada. Ô Hugo, mas eu resolvi umas questões já uma vez e eu vi que tinha relação com a resistência. Se a resistência fosse maior, o brilho da lâmpada seria maior. Porém, eu também já vi casos em que se a resistência da lâmpada fosse menor, o brilho seria menor, ou seria maior. E aí, como é? Quando a resistência é maior, o brilho é maior. Quando a resistência é menor, o brilho é maior. Eu sempre me confundo nisso. Então, a ideia é que tu preste atenção aqui para tu não se confundir mais, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar a associação em série. Eu vou colocar duas lâmpadazinhas em série. Antes de colocar as duas lâmpadazinhas em série, eu quero que você lembre da característica de uma associação em série, que é mesma corrente. Vou desenhar as lâmpadas. As duas lâmpadas estão acesas. Essa lâmpada ela tem uma resistência R1 e essa lâmpada ela tem uma resistência R2. As lâmpadas também podem ser analisadas como resistências, tá? No circuito. Então eu tenho uma lâmpada de resistência R1 e uma lâmpada de resistência R2. Uma coisa que eu quero que você já perceba é que R é uma característica. Vou anotar isso aqui em cima, porque vai valer para as duas situações. R é uma característica
da lâmpada, tá? Ou seja, independente do circuito que eu ligar essa lâmpada, a resistência dela é a mesma, tudo bem? Ela não muda. Isso é uma característica da lâmpada. Então aqui eu tenho R1 e R2. Gente, quem é constante aqui? Quem é constante é I. I é constante. Então, se a gente usa essa fórmula de I vezes U, poxa, se I é o mesmo para todo mundo, quem vai ter que dar a diferença é o U. Então, a lâmpada que tiver a maior tensão, ela vai estar submetida, vai ter o maior brilho. Então, as resistências teriam que ser diferentes para ter brilhos diferentes. Aí eu quero que tu preste atenção no seguinte, ó. Quando a gente viu essa fórmula de I vezes U, eu tinha aqui também U igual a R vezes I. E se eu vejo aqui, ó, quem é constante? O I. Ah, então se eu pegar aqui, ó, I vezes I, se eu colocar aqui, ó, U igual a RI, substituir aqui dentro, vai ficar I vezes I ao quadrado e o R, né? Então, a potência dissipada, eu também posso escrever como sendo R vezes I ao quadrado. Então, ó, quem vai dissipar mais potência? A corrente é o mesmo para os dois. Então, quem tiver maior resistência vai dissipar mais energia. Ou seja, quanto maior for a resistência, maior será o brilho. Isso é para associação em quê? Em série. Maior resistência, maior brilho. Isso para associação em série. Agora, e na associação em paralelo? Como seria na associação em paralelo, Hugo? Lembra que na associação em paralelo tem a mesma DDP. Se na associação em paralelo tem a mesma DDP, fazendo o desenho, eu teria aqui a lâmpada de cima, a lâmpada de baixo, aqui uma resistência R1 e aqui uma resistência R2. Quando eu tenho uma associação em paralelo, você percebe que o U é constante agora. Aqui era o I, para cá é o U que é constante. U é... Outra fórmula que a gente tem para potência também é se eu isolar a corrente, que fica U sobre R, aí U vezes U ao quadrado sobre R. Então, eu tenho a potência dissipada como sendo U quadrado sobre R. O que é que a gente percebe? Que para a mesma DDP, para a mesma diferença de potencial, quem é que vai dissipar mais energia, consequentemente vai ter o maior brilho? Quem tiver a menor resistência. Então, para a potência dissipada ser maior, quem tiver menor resistência vai ser o maior brilho. Então, para esse caso, quem tem menos resistência tem mais brilho. No fim das contas, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer a análise de quem vai ter maior potência dissipada. Então, o fator determinante para o brilho de uma lâmpada é justamente a potência dela, ok? Que você pode calcular com essa fórmula aqui ou com essa fórmula aqui. Se for para uma associação em série, essa é a melhor. E se for para uma associação em paralelo, essa é a melhor. Ok? Então, você vai ter que sempre fazer essa análise da potência dissipada. Vamos resolver uma questão de brilho de lâmpada para a gente encerrar por hoje. A figura mostra o circuito elétrico que acende a lâmpada de freio e as lanternas traseira e dianteira de um dos lados de um automóvel. Considerando que as três lâmpadas sejam idênticas, se o circuito for interrompido no ponto P, estando o automóvel com as lanternas apagadas, quando o motorista acionar os freios, o que é que vai acontecer? Vamos desenhar esse circuito aí. Vou desenhar ele rapidinho, tá? E eu vou representar nossas lâmpadas por resistências. Na questão aqui é freio,
as lâmpadas de freio. Aqui é a traseira e aqui é a dianteira. E aqui são interruptor de freio, e aqui o interruptor de lanternas. Ok, ele está dizendo que nessa situação ele vai acionar os freios. Quando ele aciona os freios, ele fecha esse circuito aqui, ó. Porém, ele está dizendo que o circuito é interrompido no ponto P. Então, esse ponto P aqui ele vai ser cortado, ó. Ou seja, a corrente elétrica ela vai fazer esse caminho aqui, ó. A corrente elétrica ela faz esse caminho aqui, ó. Quando ele aciona os freios. E aí ele diz na letra A: apenas a lanterna dianteira se acenderá? Não. A corrente passa por todas as lanternas, então as três acendem. Letra A está falsa. Nenhuma das lâmpadas se acenderá. Não. Todas as lâmpadas se acenderão. Letra C. Todas as lâmpadas se acenderão, mas com brilho menor que seu brilho normal. Veja, essa daí a gente pode dar uma olhadinha. Vamos para a próxima? Apenas a lanterna traseira se acenderá. Não, a gente já viu que todas se acendem porque passa a corrente por todas. E aí na outra é todas as lâmpadas se acenderão com brilho normal. Gente, veja só. Do jeito que estava, eu teria uma associação em paralelo e outra em série. Eu teria uma associação em paralelo e outra em série, o que dava uma resistência menor. A partir do momento que eu corto aqui esse ponto P, eu vou ter uma resistência maior. Então, a corrente que passa pelo circuito, ela acaba diminuindo. Então, as lâmpadas elas continuam acendendo, porém, elas acendem dissipando uma potência menor. Se ela dissipa uma potência menor, ela vai ter um menor brilho. Então, todas as lâmpadas, nesse caso, elas acendem, porém com um brilho menor. O que nos dá como resposta a letra C. Dúvida? Eu voltei aqui a corrente passando por todo mundo e a DDP sendo dividida para todos, beleza? Então é isso. Fechamos a nossa aula de hoje sobre associação de resistores. Recomendo que vocês façam todos os exercícios. Gente, eu falo todos, eu estou falando de verdade, tá? Façam todos os exercícios do nosso material, inclusive as questões do Enem também. Não precisa fazer tudo essa semana não, você pode fazer um pedacinho essa semana, outro a outra, mas vai fazendo sempre até o dia da prova, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gente, é isso, valeu!